Boa noite. A noite tá boa mesmo? Vem cá, criançada. Vamos lá. Quem tá acordado, né? Né, André? Pode vir. Queridos, a Sueli compartilhou comigo hoje uma coisa que me chocou bastante, né? Eu acho que é importante a gente ouvir, né, esse mesmo compartilhar. Ela disse a respeito, né, de uma criança que estava sendo ali, né, estava com uma profissional e essa criança foi perguntada, como sempre todas são perguntadas, né? O que você quer? O que você mais quer, né? O que seria? O que você gostaria de ser quando você crescer? E ela respondeu assim, né? Estou resumindo a conversa aí. Deve ser alguma mensagem, algum estudo, mas ela respondeu assim: eu queria ser o celular do meu pai, né? É uma resposta dura no coração, né? E ela falou, mas por que você queria ser o celular do seu pai? Para ter a atenção dele. Isso, sabe, me chocou muito, porque a gente vive essa realidade. Não só o celular foi a questão ali do garoto, mas nós vivemos uma realidade onde os nossos filhos não têm a nossa atenção. Mesmo estando com eles, olha que coisa incrível, né? Mesmo estando no mesmo ambiente, né? E que nós possamos ter isso no coração e aqueles que puderem, né, passar essa mensagem para frente. É mais importante a tua atenção voltada para o seu filho, mamãe, a tua atenção voltada para sua filha, para o seu filho, né? Porque isso é o que é o maior valor nesse momento. Diante dessa palavra, eu queria que vocês estendessem as suas mãos aqui sobre essas crianças, né? E que o coração delas e o nosso pudesse se unir num só propósito de reconhecer, né, esse Deus grandioso, esse Deus poderoso. Ao ambiente que essas crianças estiverem expostas, é o nível ou a confiança que ela vai ter na vida, né? Então, que cada um de nós possamos cumprir o nosso papel de preparar ambientes favoráveis para que essas crianças estejam conectadas com Deus. Amém? Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de ter esses pequeninos aqui, todos sob a nossa responsabilidade, uns como os pais em primeiro lugar, outros como irmãos, ó Pai, como os ministros, como líderes, de criar esses corações, Deus, tementes a Ti, de criar um ambiente para que eles possam reconhecer a Ti em todos os seus caminhos. Pai, em nome de Jesus, nós os abençoamos e nos comprometemos, Pai, diante do Senhor nesta noite, Senhor, de fazer de tudo para que os ambientes, os momentos, as circunstâncias dessas crianças não retratem, ó Pai, o sentimento de elas estarem só, abandonadas, mesmo estando no mesmo lugar, Senhor. Em nome de Jesus, caia no nosso coração esse desafio, Senhor, e que nós possamos realmente te servir, ó Pai, obedecendo a Tua palavra, ensinando as nossas crianças no caminho que devem andar. Ó Deus, para que elas cresçam, te louvando, te engrandecendo e glorificando o Teu nome, revelando o Senhor a um mundo tão perdido, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os professores, né, aqueles que têm empenhado o tempo para vocês, né? Segue lá, ó, tia. Tia não, minha esposa. Segue. Vamos lá? Vamos, Nick. Dá mão, tio. Bora lá? Vamos lá. Obrigado, irmão. Ih, lindão. Bom, paz do Senhor, irmãos. Uma boa noite, né? Não existe boa noite sem a paz do Senhor, né? Reflexões, tô brincando. Tem pessoas que só falam boa noite, outros falam, né? Paz, graça e paz, a paz do Senhor, né? Só brincando. Amém, amém, amém. Evangelho de João, capítulo 6. Quem trouxe suas Bíblias?
Enquanto as crianças vão se ajeitando. Bom, semana que vem retomaremos a escola bíblica. Então, o tema é o gnosticismo no Novo Testamento. O pastor Heron já vem anunciando há algum tempo, né? Então, é um tema muito importante para a compreensão tanto dos evangelhos e principalmente das cartas, né? Então, você que está aprendendo a interpretar a Bíblia, se você olhar para alguns textos sem compreender o que era vamos chamar assim, lá nesse início de proto-gnosticismo, né? Nós estamos chamando agora só a nível de chamadas, né? De gnosticismo, mas é um proto-gnosticismo. Se você não compreender, você vai ter algumas dificuldades na compreensão de alguns textos, tá? Então, a partir de domingo que vem, às 9 horas da manhã, mais 4 aulas sequenciais, presenciais de escola bíblica, tá bem? Um outro aviso que eu quero dar, que às quintas-feiras, se você quer discutir durante o culto, as mensagens, falou com você, quer compartilhar algo, é claro que sempre está aberto aqui, né? Mas nem sempre as pessoas ficam à vontade ou têm tempo de uma discussão demorada. Então, quinta-feira à noite, tem um grupo, né, que o irmão Ney dirige. Esse grupo é justamente para essas discussões, para entrar e aplicar a palavra, como é que foi, né, irmão Ney, certo? Tem mais uma coisa domingo que vem. A semana que o Luiz não está aqui, o Luiz é da agenda. É domingo que vem, nossa semana da família, né? Nosso dia da família. É domingo que vem. Então você venha para a escola bíblica às 9 e logo depois nós vamos ter aquele famoso churrasco aqui. Então, vou anunciar nos grupos, né? Mas traz lá, quem puder, claro, né? 300 gramas de carne por pessoa, refrigerante. É o kit churrasco, né? Refrigerante, 300 gramas de carne e lá um arroz ou uma vinagrete ou uma farofa, né? É isso, né, Dani? Tá certo, né? Então, kit churrasco, domingo que vem, sobremesa, é opcional. A gente gosta, né? Mas é opcional. Tudo bem? Domingo que vem, nosso dia da família. Foi animado domingo passado, o último dia da família que teve, né? Não domingo passado, né? Último dia da família. Bom, esse vai ser uma bênção também. E o próximo, vamos tentar organizar em uma chácara, né? Passar o dia numa chácara, né? Amém. João, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 22, tá? Ali está no 26, nós vamos ler a partir do 22. Jesus, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, percebeu que aí havia um único barco, e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que estes haviam partido sós. Então, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Perguntaram eles: o que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é essa, crede naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede.
Como, porém, eu vos disse, vós me vistes, e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Amém? Leitura longa, né? Mas foi necessário hoje. Bom, o título da mensagem é, o primeiro slide, obrigado, Ney. O pão da vida, chamado a um posicionamento. O A está errado ali, né? A um posicionamento, tá bem? Bom, nós percebemos um pouquinho nesse texto, eu quero falar um pouquinho do contexto. O que está acontecendo? O Senhor Jesus, ele veio a esse mundo, né? Ele é o nosso Salvador, ele é o pão que veio do céu, né? Para morrer em nosso lugar. Mas as pessoas, elas não viam Jesus assim. Geralmente o que acontecia? Elas iam atrás do Senhor Jesus, atrás do quê? De milagres, atrás da satisfação dos seus prazeres, das suas necessidades, e apenas isso. E aqui não é diferente. No contexto, o que acontece? O Senhor Jesus, estão todos há muito tempo com fome, uma multidão, muito tempo com fome. Pensa, se conseguimos hoje pão para 6.000 pessoas, você consegue hoje, nessa cidade de Oriente? Ou em Marília? Ou em Bauru? Eu sinto perguntar até em São Paulo. Porque quando eu estava lá, eu precisei de um remédio para alergia e eu não encontrava. Em São Paulo, eu estava lá no Liberdade. E não conseguia ninguém para entregar um remédio de alergia lá. Por causa da criminalidade das coisas, né? Enfim, pão para 6.000 pessoas naquela época. Um milagre. Ele olha as pessoas com fome, o Senhor Jesus pega lá alguns pães e alguns peixes, multiplica e faz um grande milagre. Faz um grande milagre. Agora, quando acontece um grande milagre, ou um milagre, percebam, ele não veio com som de anjos. Não abriu o céu, não viram uma luz. Não teve nada espiritual que possa se dizer de visão sobrenatural. Mas aconteceu um grande milagre. E quando eu me lembro desse texto, eu me lembro do meu pai que mesmo antes de ser cristão, ele falava assim, família, né? Depois, ele não falava para nós os problemas, só a solução, né? Então ele vinha e falava assim, olha só, ontem ia vencer o aluguel, R$800 de aluguel. Não tinha dinheiro para comprar isso, nem para comprar aquilo, e eu não sabia o que eu ia fazer. E estava já um tempo sem emprego. Aí naquele dia, o Senhor me deu um trabalho, um bico, que eu consegui fazer e consegui pagar todas as coisas. Agora, percebe, o que é pagar todas as coisas? É pagar o aluguel, a água e a luz e colocar comida para a sua família. Diante da multidão que está sentada, que não viu o céu aberto, não ouviu anjos cantando lá no templo de Jesus, o que aconteceu com elas? Aconteceu com elas que elas estavam com fome, os discípulos partiram alguns pães e foram entregando. Ela pegou um pedacinho e comeu, depois voltou, pegou outro pedacinho e comeu. Mas é assim que acontecem muitos milagres. Eu tenho certeza que se eu te perguntar aqui, você vai falar assim, sim, na minha vida acontecem milagres. Agora depende muito da perspectiva de como se vê. Você pode olhar para aquilo e sair de lá assim, nossa, que gostoso, né? O pão que o Senhor deu, e nem se tocar que era impossível. O meu pai, que não era cristão, mas era temente a Deus, ele já se tocava. Ei, não é possível, não é normal. O dinheiro certinho que eu preciso, o recurso certinho que eu preciso, no dia em que eu preciso, o Senhor providencia. Ele consegue olhar para isso, além de pão, aluguel e dinheiro. Olhar para isso e falar assim, isso é o Senhor. Agora, o que acontece aqui? Eles não veem isso. O que eles veem? Que pão gostoso, que bom. É bom estar com ele, você viu? Que lanche que nós fizemos? Que delícia. Não precisa levar comida, é só ir lá perto dele, que a gente... Aí termina essa cena, alguns reconhecem e falam assim, alguns veem. Mas quando alguns veem que é sobrenatural, ainda assim eles não querem receber esse Jesus como o Senhor,
como o pão que veio do céu. Eles olham para esse Jesus e querem fazer dele um rei terreno. E Jesus, dessas pessoas, sabe o que ele faz? Ele se esconde. E o texto antes vai dizer assim, Jesus saiu e fugiu do meio deles, porque eles queriam levantá-lo como rei, de forma forçada. Aí acontece tudo isso, Jesus vai, os discípulos atravessam o mar sozinho, Jesus fica do outro lado, começa uma tempestade, Jesus vai andando sobre as águas, só com os discípulos, acalma o mar, chega do outro lado. Quando chega do outro lado, quem que deu a volta no mar, lá pela terra seca? Essa mesma multidão. E esse é o contexto. Essa mesma multidão chega para o Senhor Jesus agora e começa, onde você estava? Nós não te vimos atravessar. E o Senhor Jesus inicia com esse primeiro versículo que nós lemos no 26. Mas antes de avançarmos, o título da mensagem é O Pão da Vida. E o que o Senhor Jesus faz, e eu gostaria de fazer hoje com os irmãos, é um chamado ao posicionamento. O posicionamento correto. Porque da mesma forma como aconteceu lá com eles, nós também estamos sujeitos a isso. E vou dizer para vocês, o Senhor Jesus nunca esteve muito aí para a multidão. Ele não se importa se é uma galera que está seguindo ele. Desde que essas pessoas que estejam seguindo ele, saibam o porquê estão seguindo ele. E da mesma forma, tem pessoas, e aí eu quero que cada um analise o seu próprio coração, que experimentou de Deus uma bênção na sua vida. Uma cura, uma provisão. Talvez você esteja aqui e fale assim, ó, realmente eu sei, igual o pai do Naldo, Deus existe, e Ele me sustenta, Ele já me abençoou assim também, Naldo. E a minha pergunta é, e por que é que você está aqui hoje? Você está aqui hoje porque você quer que isso se repita? É isso. Se você quer que isso se repita, você está no mesmo conceito que essa multidão, que diante de um milagre, ao invés de reconhecer, Ele é o Senhor, Ele é o pão da vida que veio, eu devo a Ele a minha vida, Ele é mais importante do que tudo, a gente para e fala assim, ó, realmente Deus é bom, Ele me sustenta, eu quero sempre ficar perto dEle, porque Ele sempre me sustenta. Está errado. O que o Senhor nos chama é para um posicionamento. Todos aqueles que experimentam do Senhor um milagre, uma intervenção, por mais simples que seja, é uma revelação de Deus, de quem Jesus é, e conclama a mim e a você a um posicionamento diante de quem Ele é. E é assim que eu te convido para olhar para esse texto hoje. Amém? Analisando a sua vida e se posicionando. No versículo 26, Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E aqui temos a primeira verdade que o Senhor Jesus nos traz sobre posicionamento. Trabalhe pela coisa certa. Isso é muito prático. Eles estão correndo atrás do Senhor Jesus, atrás de pão, atrás de um rei terreno. E o Senhor Jesus disse, essa não é a coisa certa. Trabalhe pela coisa certa. E a minha pergunta para você é a mesma. Por que é que você segue o Senhor Jesus? Eu tenho uma coisa para te falar. Se você deixar de segui-lo, Ele vai continuar te alimentando. Você sabia disso? Que se você parar de segui-lo, Ele vai continuar cuidando de você? Você sabia, se você hoje declarar que você é um ateu, que você não crê mais no Senhor, se na semana que vem você precisar de novo de uma provisão, Ele vai providenciar para você? Você sabia disso? Porque é assim que as Escrituras revelam Ele, que Ele faz o bem para justos e injustos. Você não deve buscar o Senhor por causa dessas coisas, porque essas coisas Ele já te dá. Ele já dá. Eu não falei para vocês que o meu pai nem era cristão e o Senhor já dava para ele?
Mas diante disso, o que o Senhor estava fazendo? Abra os olhos, porque esse Deus que está movendo na sua vida, que te ama, Ele quer mais do que isso, Ele quer salvar a sua vida. Quando Ele manda para você um emprego que faz com que te sustente, multiplica o pão na sua família, o que Ele está anunciando para você é o seguinte: ei, esse pão você entende que te salva, que é vida, senão você morreria. Eu estou anunciando para você que eu quero te dar a vida de verdade. Batalhe por isso. Diante da revelação do Senhor, sempre olhe para o Senhor. Foi isso que Pedro fez, lembram-se? O apóstolo Pedro. Ele já conhecia o Senhor Jesus ali. O Senhor Jesus já tinha fama. As multidões já o seguiam antes de Pedro ser apóstolo. E Pedro estava lá pescando, pescou uma noite inteira. E chegou na beira do mar, Jesus estava lá com a multidão. Ele olha para o Senhor Jesus e ele reconhece o Senhor Jesus como um mestre. O Senhor Jesus chega para ele e fala assim, ó: lança a rede do outro lado. Senhor, nós pescamos a noite, mestre, nós pescamos a noite inteira. E não pegamos nada, mas por causa da tua palavra eu vou fazer isso. E ele vai lá com o barco, pesca, e é o famoso milagre da pesca maravilhosa. Diante de uma pesca maravilhosa, o que você acha que Pedro fez? Você acha que ele voltou, dividiu os peixes e vendeu? Obrigado, Senhor, pode ir. Volta amanhã também para me ajudar na pesca. Não. Diante do milagre, ele reconheceu quem estava diante dele. Quando volta, ele se prostra diante desse cara que ele chamava apenas de mestre. E diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Essa é a postura que o Senhor Jesus espera de mim e de você. Reconhecê-lo como Senhor. O milagre dele tem que fazer eu reconhecer que eu sou um pecador, que estou diante de Deus na minha frente, do meu Senhor. E a Bíblia vai dizer que imediatamente ele deixou os peixes, deixou os barcos, deixou as redes e passou a seguir Jesus. Esse é o posicionamento. E dali em diante também nada faltou para Pedro. Você não precisa correr atrás de Jesus por causa das bênçãos, por causa da alimentação, por causa do emprego. Se você fizer isso, sabe o que ele está fazendo? Quando você chega, ele vira as costas e sai. Porque ele está entendendo assim, vocês estão comendo, estão vindo atrás de mim, não porque vocês viram os milagres e creram em mim, mas porque vocês querem mais pão. Vocês não estão entendendo. Trabalhe pela coisa certa. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Porque o Pai colocou nele o seu selo de aprovação. Sabe o que são os milagres que o Senhor Jesus faz? É um selo de aprovação de que Ele é o Messias. Essa é a confirmação. Os judeus sabiam disso. Que quando viesse esse homem, da família de Davi, descendente de Davi, e fizesse esses sinais, esse era o selo de aprovação. Ao olhar para eles, esse é o Messias, o meu Salvador. Amém? Se você reconhece que Deus é na sua vida, que Ele faz coisas na sua vida, esse é o testemunho de que é o Senhor, é o Messias, que quer salvar a sua vida e não apenas te dar pão, comida e pagar o seu aluguel. Amém? Próxima verdade. Creia no Senhor Jesus. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Ponto. Aqui para mim é mais um resumo do Evangelho. E João é mestre nisso. João 3,16. Ele veio ao mundo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Para mim aqui mais um resumo. Ei, essa é uma pergunta para você. É alívio, é alívio. Ei, Naldo, o que eu tenho que fazer para realizar as obras que Deus requer? As obras o que Deus quer que eu faça? Ele quer que eu deixe tudo e vá para uma cidade, para um mosteiro? Ele quer que eu venda todas as minhas coisas, distribua?
Ele quer que eu me ajoelhe e faça um jejum interminável? O que Ele quer para me aceitar, para me salvar? Que obras? A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Amém? É olhar para o Senhor Jesus e acreditar nele. Que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador. Irmãos, isso é tremendo, parece simples, e é simples. Não só parece, é simples. Vocês são salvos não pelas obras, mas pela graça. Aleluia. Crer naquele que Ele enviou. E o que eu tenho que fazer? Acredite em Jesus, como Filho de Deus. Isso para mim assim, ó. Eu vou para o céu, irmão. Eu vou para o céu. Aleluia. Eu vou morar com o Senhor Jesus eternamente. Sabe o que eu fiz para isso? Nada. Não são obras. Não são obras. É a fé no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz: se você espera em Deus apenas nessa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Por que é que eu e você oramos? Por que é que eu e você nos reunimos em culto? Por que é? Por que é? Se não for para adorar ao Senhor. O que é crer que Ele é o Messias? Crer que Ele é Deus, acreditar nele. Sabe qual foi a primeira palavra que o Senhor Jesus disse como Messias? Quer acreditar nele? Ele disse assim, ó: arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Crer nele vai exigir de mim e de você arrependimento. Igual Pedro: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Senhor. Amém? Próxima verdade desse texto. Ainda não, eu não quero pular esse texto, né? Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer o pão do céu. E aí vem para a próxima verdade. Jesus Cristo é o verdadeiro sinal. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Amém? A pergunta deles é simples. Ei, os nossos pais lá no deserto, quando ficaram 40 anos lá, Moisés deu para eles um sinal. Fez com que o maná descesse dos céus e eles foram alimentados por esse maná. Que sinal o Senhor nos dá para que creiamos no Senhor? E a resposta do Senhor Jesus é qual? Os pais de vocês não comeram o verdadeiro pão do céu. Eu sou o verdadeiro pão do céu. E essa pergunta é simples. E a resposta também é simples. O verdadeiro pão do céu é aquele que concede vida aos homens. O que eu gosto nesse versículo é o final dele, o 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. O interesse de Deus, lá com os seus pais no deserto, em conservar uma nação, não era apenas para matar a fome deles naquele dia. O interesse de Deus, ao dar aquele maná, é para que um dia o pão dele viesse e salvasse o mundo. Isso é fantástico. O interesse de Deus em conservar, em chamar um homem chamado Abraão, o interesse dele não é por causa só de Abraão, é porque em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Você consegue entender?
Esse povo está lá achando que as coisas que aconteceram no passado são maiores do que as que estão diante deles. E o Senhor Jesus está dizendo, as coisas que aconteceram no passado são pequenas, porque elas eram apenas para garantir uma geração viva, para que hoje vocês experimentassem o verdadeiro pão da vida, que dá vida ao mundo. Hoje eu estou aqui, eu sou descendente de africano, com europeu, com indígena, com tudo que é de mais fora da família de Deus. Minhas tias eram macumbeiras, de entrar no centro de macumba e fazer as coisas. Se me perguntar como é que é meu bisavô, eu não faço ideia como é que era lá no meio da tribo. Com certeza não era servindo ao Senhor. Ou como é que era lá na África, com certeza não era servindo ao Senhor. Mas o Senhor, quando usa Davi para derrubar um gigante que estava ameaçando matar e destruir uma nação, o Senhor usa ele com o Espírito Santo, pensando e manter uma nação, para que um dia o pão verdadeiro viesse e trouxesse vida para você. Para você. Você pode olhar para o seu lado, eu não gosto muito de fazer isso, mas acho que hoje é importante. Olha para o seu lado e fala assim, ó, Jesus veio trazer vida para você. Os planos de Deus na história são para te salvar. Te salvar. E aí quando você lê lá a história de Davi, o Golias, você vai pensar assim, ó, é para mim que ele fez. Isso foi o que o pastor Heron falou em uma das aulas ou pregações esses dias. Eu estou só resgatando aqui. Amém? Esse é o verdadeiro pão dos céus. Ele está disposto para você, meu irmão, minha irmã. Próxima verdade, estamos acabando já. Em Cristo temos satisfação. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. O povo não está entendendo. Eles acabaram de comer pão. O Senhor Jesus está falando em figuras. É difícil de entender, não é? Até para nós, né? E aí o povo olha para ele e ainda fala assim, ó, Senhor, nos dê sempre desse pão. Queremos sempre desse pão. O pão de Deus que dá vida. O povo está entendendo. Olha o que o Senhor Jesus responde. Ele deixa muito claro as figuras do pão, da água, do comer. Ele diz, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Acabaram-se as dúvidas. Acabaram-se as figuras de linguagem. Ei, nos dê sempre desse pão. Eu quero deixar claro para vocês, ó, eu sou o pão da vida, o Senhor Jesus está dizendo. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. E agora então você aplica as figuras de linguagem. Quando você está com fome, e se nós ficarmos sem comer e sem beber, nós morremos ou não morremos? Então nós sabemos que comida e bebida mantém a nossa vida. Sabemos ou não sabemos? Sabemos. O que o Senhor Jesus está dizendo? Assim como o pão e a água, é necessário que você coloque dentro de você, engir, para que te dê vida. Agora, diante do pão da vida, é necessário essa íntima relação com o Senhor, para que você tenha vida. Você está entendendo? Qual que é a forma? Não é canibalismo, né? Não é canibalismo, não é para você ir lá comer. Claro que não é. Mas qual que é a forma mais íntima de você falar e expressar o relacionamento com alguém? É de forma de que aquele faz parte de você e você faz parte dele. A forma do Senhor Jesus falar, chamar você para um relacionamento com ele íntimo, é assim, ó. Não é comida que te dá vida, não é bebida que te dá vida. Que eu seja essa sua vida. Coma da minha carne, beba de mim. Isso se dá como? Quando ele se entrega por nós na cruz, pelos nossos pecados. E agora, o que é que nós vamos fazer? Creia nele e faça disso, desse sacrifício, a segurança que te dá vida. Esse sacrifício, e não as suas obras. Lembre-se desse sacrifício na cruz e fala assim, Senhor, eu creio. E sim, a tua carne entregue lá.
Assim como o pão é para mim, meu sustento, é a tua carne que é vida para mim. É o teu sangue que é vida para mim. Eu vivo agora e eu aguardo a ressurreição dentre os mortos pela tua carne e pelo teu sangue. Eu levanto agora de manhã e vou trabalhar. O que me sustenta, Senhor, é a tua carne e o teu sangue, que me deu vida agora e vida eterna. E por que eu falo que em Cristo temos satisfação? Porque Ele usa as palavras: nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Tem pessoas que rodam de igreja evangélica em igreja evangélica, de igreja evangélica em igreja católica e em outras coisas. Tem gente que eu já recebi aqui na igreja, que vem aqui durante o dia pedir oração, e fala: ô pastor, ora por mim aí, porque tal. Ah, semana passada eu já fui para o padre e pedi para ele me benzer. Aí eu fui fazer uma visita na casa do estabelecimento da pessoa que não é crente, aí chega lá e vê um monte de imagem, um monte de Buda, um monte de coisa. O que é para ela pedir para o pastor orar? O que é para ela vir a Jesus? É mais uma coisa que ela busca. É mais um que ela quer, um pão, que é uma coisa para satisfazer os seus problemas. Mas se tiver um relacionamento com o Senhor Jesus, Ele é o único, Ele é o pão. Foi Ele que tem o selo do Pai, Ele tem. Nenhum outro tem, Maria não tem, Pedro não tem, apóstolo nenhum tem. Jesus foi selado pelo Pai, Ele é o único nome que foi dado entre os homens para a salvação. É o que diz o apóstolo Pedro. Não há nenhum outro nome pelo qual os homens devam ser salvos, a não ser o nome de Jesus. E o que Ele está fazendo? Essa sede que você tem, essa ânsia espiritual de ter Deus, de sentir Ele, de trazer libertação para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, está em Jesus, em um posicionamento correto com Ele. Um posicionamento correto, que não está atrás dele só pelas bênçãos, mas porque entendeu que Ele é o seu Salvador. Está aqui, na mente e no coração. Está aqui, na mente e no coração. A partir do momento que você tira todas essas coisas, não é benzimento, não é horóscopo que determina o seu futuro, não é padre, não é pastor, é o Senhor Jesus Cristo. Quando você faz isso, Ele diz: nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. É plena satisfação. Plena satisfação. Amém? Amém? Você nunca mais precisará ir em outro lugar. Mas se posicione diante de Jesus. Não veja as coisas que Ele faz na sua vida como um mero dar pão ou dar bênçãos. Veja nisso que Ele quer ser o seu Senhor. Próxima verdade. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o meu Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Essa próxima verdade é: o Senhor Jesus jamais rejeita alguém. Ele jamais rejeita. Ei, e aqui também tem uma base da salvação. Sabe o que é? Não é você que vai até Ele primeiro. O Senhor Jesus está seguro disso. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. Amém? Não foi você. A Bíblia diz que você estava morto em seus pecados e delitos. O Senhor Deus, Pai, teve misericórdia de você. Teve misericórdia de mim. Ele teve misericórdia. E te alcançou. Ele te alcançou. Ele te alcançou e mudou a sua mente. Começou a mudar e transformar o seu coração. Vocês são salvos pela graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie, está escrito. E o Senhor Jesus está muito seguro disso. Por isso Ele chega diante de uma multidão e está tranquilo. Ele não está a fim de ser aceito. Não está nem aí para o que as pessoas vão achar dele ou pensar dele. Se vão achar que a mensagem dele é dura demais. Se vão achar que a mensagem dele... Ele não está nem aí. Sabe por quê? Porque aqueles que o Pai tocou e entregou para Ele, essas pessoas virão até Ele. Ele olha para a multidão e está tranquilo. Imagina, é como se o Senhor Jesus estivesse aqui e olhasse para vocês.
tranquilo emocionalmente. As pessoas às vezes pregam do Senhor Jesus e parece que ele está assim, ó, por favor, me sigam. Ai, deixa eu ser seu amiguinho, vem até mim. Ai, estou tão triste numa cruz pendurado. As pessoas pregam de Jesus e parece que ele é assim. Não, não. Se ele tivesse aqui, vocês iam ver um homem imponente, com braços musculosos. Não é ser um magrelo, barrigudo igual eu. Ele era filho de carpinteiro, ele roçava com serrote e coisa. Vocês iam ver um homem de grande porte. Talvez os jejuns, sim, que ele começou o ministério, 40 dias, tem emagrecido muito. Mas ainda assim, a massa forte dele estava ali. E esse homem iria olhar para vocês assim, iria olhar e dizer assim, ó, aqueles que o Pai me deu, eles vão vir até mim. Eles vão vir até mim. O Senhor Jesus não tinha problema em deixar a multidão e sair, e se esconder e ir para outro lado. Porque se o Pai deu até ele, irá até ele. E agora eu quero dizer isso para você. Pode ser que você esteja seguindo Jesus por N motivos. Mas se você foi tocado pelo Pai, você vai até o Senhor Jesus. Senhor Jesus, você vai até Ele. E quando você chegar até Ele, Ele diz, eu não vou rejeitar ninguém que vier até a mim. Não importa a sua cor, sua raça, se você é forte, gordo, magro, preto, branco, amarelo, não importa. Se você é novo, velho, se for até o Senhor Jesus, Ele não te rejeita. Amém? Ele não te rejeita. Ele não está te paparicando, mas Ele também não te rejeita. Ninguém Ele rejeita. Amém? Posicione-se. Próxima verdade. A vontade do Pai é lhe dar vida. Pois eu desci do céu, diz o Senhor Jesus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Aleluia! Aqui tem uma outra verdade teológica que você precisa saber, que tivemos na aula do pastor Heron também. É a verdade da segurança da salvação. Quando você vier até Ele, Ele não te rejeita. Amém? Você veio, Ele não te rejeita. E depois que você chegou, Ele está pronto, com unhas e dentes e força, e todo o poder que foi dado para Ele, para obedecer o Pai. E sabe o que o Pai quer que o Senhor Jesus faça? Que Ele não te perca, de forma alguma. Isso é segurança da salvação. Se você veio até Ele, por isso que eu posso bater aqui no púlpito e falar assim, ó, eu vou para o céu, porque não é pelas minhas obras, porque aquele que me chamou, me levou até o Senhor Jesus me tomou com Ele, e a partir de agora eu estou seguro que eu vou para o céu, porque eu estou nos braços do Todo-Poderoso, que tem como missão, não deixar que eu escape dos braços dEle e me perca para o inferno. A missão é dEle. Se tiver que me convencer de um pecado, Ele me convence. Se tiver que me trazer dificuldades para que eu volte para o caminho, Ele traz dificuldades. Ele vai fazer de tudo, mas Ele vai garantir que a palavra dEle se cumpra. Sabe qual que é? Naquele dia, Ele vos apresentará diante do Pai, santos e irrepreensíveis. Aleluia! Quando eu chegar diante do trono do Pai, o Pai vai olhar para mim e vai falar assim, ó, Francinaldo, você é santo e irrepreensível. Aleluia, não vou ter mais pecado, não vou ter mais essa grosseria que tantos reclamam, não vou ter mais imperfeição nenhuma, porque o Senhor Jesus tem uma missão na minha vida, que é me tornar santo e irrepreensível, até me apresentar para o Pai. Eu não vou ter vergonha, eu vou entrar diante do Pai, adorando, glorificando, prostrando-me, porque Ele é Senhor, mas sabendo que eu sou santo, irrepreensível, e posso me achegar lá, porque eu criei no Senhor Jesus, amém? E essa é a vontade de Deus para vocês, que vocês creiam no Senhor Jesus. Não perca nenhum dos que Ele me deu, de laranjado, mas os ressuscite no último dia. Amém? É Ele quem vai te chamar dentre os mortos. É Ele.
é ele quem vai pegar o seu corpo decomposto lá, cheio de bichos, e falar assim: Naldo, saia para fora. Parece uma redundância, né? Mas estou citando o texto bíblico, né? Que é traduzido do grego, né? Naldo. E aquele corpo vai se juntar e um corpo glorificado será formado. É ele quem vai fazer isso. É obra dele. Essa é a vontade do Pai para você. Aleluia! E ele repete: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, grave isso na sua cabeça. Grave isso na sua cabeça. Não é olhar para o Filho e perceber que ele é bom. Não é olhar para o Filho e perceber que ele dá presentes e que ele faz pão e que ele abençoa o seu trabalho. É olhar para o Filho e nele crer. Crer nele, acreditar que ele é o seu único e suficiente Salvador. Crer nele. Que não é John Stott. Ele vai dizer, esse crer nele, que vocês são salvos, ele vai dizer assim, ó, é mãos vazias. Sabe? Se eu me apresentar diante do Senhor, desculpa, posso usar? Ó, eu e Deus. Deus, olha o que eu tenho para te dar. E esse celular significa, como eu tenho sido um bom menino, como eu fui um bom filho. Ó, eu dei dízimo, ajudei os pobres. Isso não é crer nele. Eu estou acreditando que eu posso agradar a Deus com as coisas que eu fiz. Está entendendo? John Stott vai dizer assim, ó, crer nele. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é mãos vazias. Eu acredito no Senhor, porque eu não confio mais em nada. Em nada pode me dar a salvação, nada. Nem eu, nem o pastor, nem ninguém. Nem obras, nem anjos, nada. Eu creio no Senhor, isso é crer no Senhor Jesus. Só Ele. Olhar para o Filho, tem a vida eterna. E ele repete, e eu o ressuscitarei no último dia. Próximo. Acho que é o último, né? Última verdade. Acabou. Amém, irmãos? O pão da vida. Convite a um posicionamento. Eu te convido a esse posicionamento essa noite. Você não tem nada a perder. Nada a perder, só a ganhar. E se o Senhor Jesus está fazendo alguma coisa na sua vida, é porque Ele quer salvar a sua vida, mais do que te dar pão. Ele quer mostrar que Ele é o seu Senhor. Se Ele cuida de você, Ele quer mostrar que Ele é Deus quem cuida de você. E Ele espera de você que você vá até Ele reconhecendo isso. E quando você fizer isso, você nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, se você puder. Eu queria que você pudesse sentir a alegria que é ler esses versículos. A alegria que é ler. Como a vida é leve, como o fardo do Senhor Jesus é leve e suave. O que você está fazendo para agradá-lo? O que você está lançando sobre você? Ele fala, lance sobre mim o teu fardo pesado e toma sobre si o meu fardo que é leve e suave. Aprenda de mim que sou manso e humilde e você vai encontrar descanso para a sua alma. Era esse o contexto dos irmãos, querendo fazer de tudo para agradar a Deus, para ser aceito. E o Senhor Jesus está dizendo, olha aqui, essa é a interpretação da lei, é crer em mim. Eu sou o cumprir da lei. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Ela é viva.
Deus, ela é maravilhosa. Ouvir, ó Pai, ler esses textos, ó Pai, e saber que essas palavras saiam da sua boca, ó Pai. Ó Deus, e que quando o Senhor fazia a sua obra, o Senhor tinha cada um de nós em mente, o Senhor tinha a mim na sua mente, Pai. É maravilhoso, Pai, só de pensar que eu vou morar com o Senhor no céu. Ó Deus, e que isso está garantido pelo teu sangue, pelo teu poder. É maravilhoso, Pai. Deus, como eu quero, ó Pai, que cada um desses irmãos que estão aqui, ó Deus, tenham essa alegria, que saiam daqui para o resto das suas vidas sentindo essa alegria, por posicionar-se crendo no Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço que essa palavra entre nos corações, em nome do Senhor Jesus, que aqueles a quem o Senhor deu, o Pai deu ao Senhor Jesus, que se posicionem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, irmãos. Eu quero falar mais uma coisa só. Se nós cremos que o Senhor Jesus é o Messias, se nós cremos que Ele é o enviado de Deus, nós temos que ouvir a palavra dEle e obedecê-la, certo? Certo? Eu já disse nessa mensagem, qual que é a ordem dEle? Arrependam-se. O que foi que Ele instituiu para que os arrependidos façam? Batismo de arrependimento, de João. Você está me entendendo? Se nós precisamos nos posicionar crendo no Senhor Jesus, eu não posso falar assim, ó, eu creio no Senhor sim, o Senhor é o Salvador, é o Messias, e não obedecê-lo. Ele disse para Nicodemos, numa conversa, como é que nós fazemos para entrar no reino de Deus? O Senhor Jesus fala assim, ei, tipo assim, não tem como. É necessário antes nascer de novo. Nascer de novo. Nicodemos não entende, fala, como é que eu vou voltar na barriga da minha mãe e voltar a nascer? O Senhor Jesus fala assim, ó, aquele que nascer da água e do Espírito. E o que é nascer da água? Todos nós entendemos teologicamente pela história. É um dos sacramentos que o Senhor Jesus deixou como ordem. Nascer da água é o batismo de arrependimento. Arrependimento. E não adianta nós só levantarmos a mão aqui e falar assim, eu me arrependo, Senhor. E se você tem tempo para se batizar, procure para se batizar. Posicione-se. Posicione-se na sua vida em obediência ao Senhor Jesus, que a partir do momento que nós cremos nele, nós sabemos que ele é o nosso Senhor. Somos salvos não é pelas nossas obras, não. Mas nós nos posicionamos. Por que eu falo isso? Porque não adianta ficarmos orando para expulsar demônio, se nós não nos posicionamos com o Senhor Jesus. Você está entendendo? Não adianta orar e pedir bênção sobre uma vida que não se posicionou sobre o Senhor Jesus. O mundo espiritual maligno não está nem aí. Você só encontra segurança em Cristo. Não adianta sair de mão em mão, de oferenda em oferenda, e tratar o pastor ou a igreja como se fosse mais uma coisa que fosse te abençoar. Posicione-se com o Senhor Jesus. Isso eu quero dizer como? Arrependa-se dos seus pecados. Procure uma igreja que você quer congregar e peça para se batizar. Batismo das águas. Depois de se batizar, entre em comunhão com essa igreja. Comunhão. O Senhor, eu não acabei de falar que o Senhor Jesus garante a nossa salvação, não falei isso? Sabe como é que isso é demonstrado nas Escrituras? Sabe como? A Bíblia fala assim, ó, ele chama cada um de vocês, olha aí, cada um de vocês como pedra de uma construção, chamada templo de Deus. E o Senhor Jesus fala que o Espírito Santo, dentro dessa pedra, distribuiu dons para cada um desses membros. Dons para quê? Para edificação do corpo.
Sabe como é que o Senhor Jesus garante a minha salvação? Através de você. Ele escolheu fazer isso através da igreja. É em relacionamento com os irmãos. É através do seu dom que eu sou edificado. É através do seu olhar e me chamar a atenção que eu sou corrigido. O Espírito Santo não aparece para mim num quarto. Ele escolheu falar e agir através dos homens. Ele deu dons para você. Olha para a pessoa do seu lado aí, só para você não pensar que sou eu. Fala assim, ó, Deus deu dons para você. Ele deu dons para que você ministre a mim. E é nesse relacionamento que ele opera. Amém? Estou falando alguma coisa errada, pastor Heron? Não? Estou falando alguma coisa errada, André? Os teólogos, né? Catai, ou os irmãos todos que têm o Espírito Santo. É assim. Então, quando eu chamo para posicionar-se com Cristo, é tudo isso. É tudo isso. Amém? Anda junto com a gente. Vem comigo, que eu vou com você e nós vamos juntos. Amém? Vamos ser igreja. Oração, louvor, palavra e comunhão, não é? Amém? Deus te abençoe, irmãos. Deus te abençoe. Vou parar agora, tá? Vou ficar de pé só para termos a bênção, né? Final. Chama o pastor Heron para dar a bênção final. Se você quer discutir sobre essa palavra, conversar mais, quinta-feira à noite é online o grupo, tá? Você pode esclarecer, fazer perguntas, trazer apontamentos maiores. Graças a Deus. Como é bom ouvir a palavra, né? Como é bom ouvir a palavra. Vamos estender as mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém.